em João 17, 21. João 17, capítulo 17, versículo 21. João 17, 21. Está pesado. É esquisito aqui na verdade. Vamos se colocar de pé em reverência à palavra, para a gente ler? Onde está escrito assim, 17, 21. Para que todos sejam um. Já, rapaz, só mais um pouquinho, por gentileza. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia, glória a Deus, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Aqui nesse capítulo 17, irmãos, é uma oração de Jesus. Imagine que maravilha, é uma oração do nosso mestre, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, meu Pai querido, pequeninos que somos, meu Pai. Sem o Senhor, nada somos. Pedimos, Senhor, que o Senhor tome a frente, Senhor, desta palavra e venha tocar, e venha se mover e falar no coração de cada um dos filhos e filhas que o Senhor preparou para estar aqui nesta noite conosco, louvando e engrandecendo ao Senhor e se alimentando da palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor hoje para sempre. Então, irmãos, vocês veem aqui essa palavra, o desejo do nosso mestre. Ele quer, o Senhor Jesus, ele quer, que ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. E aqui ele fala, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para nós, só dá para ter uma impressão do que é ser um por Deus. Vocês imaginem, quando nós viemos aqui na igreja, em um culto abençoado, e somos tocados pelo mover do Espírito Santo, sentimos uma grande alegria. Quem sente essa alegria do Espírito Santo? Aleluia! Quando vem no Eu culto? sinto. Levante a mão, quem sente? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E isso já é uma faísca, já é uma fagulha do que está lá no céu. Essa doce presença do Senhor é só uma pequena amostra daquilo que vai nos esperar. Agora, vocês imaginem como que era lá no Éden, lá no jardim do Éden, que a palavra fala que ali todo dia, na partezinha ali da tarde, o Senhor vinha e visitava ali Adão. Eu creio que ele estava ali, a presença dele o tempo todo, mas ele fazia uma visita assim, pessoal na partezinha da tarde. Imagine a alegria que era a vida desse primeiro casal. A presença constante do Pai. E é isso que toda verdadeira religião, porque religião, como a gente sempre fala aqui, ela vem do latim, que significa religar e ligar de novo. Isso que toda religião verdadeira busca
E qual que é a religião verdadeira? Aquela que aceita o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus fala assim, eu sou o caminho. Ele não fala assim, que a gente vê aí falar pelo mundo, todos os caminhos levam a Deus. Só há um caminho. E este caminho chama Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Que é uma forma dele dizer que ele é Deus. Aleluia. Então, vocês imaginem a tristeza, o desastre que foi, o rompimento dessa ligação que existia. Eu imagino que seria como um cordão umbilical espiritual que estava ali ligado em Adão e Eva. Aquela presença, aquela ligação espiritual, intensa e plena e verdadeira, onde eles recebiam o tempo todo de alegria plena, amor pleno. Então eles tinham tudo. Mas o engano da serpente que falou, se vocês desobedecerem ao Senhor, ela não falou assim, né? Ela usou de estratégia para enganar primeiro a mulher e depois o homem. Falou, olha, Deus não quer que vocês comam esse fruto para vocês não serem iguais a Ele. Porque se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. O bem, eles já conheciam tudo do bem. O bem já era plenamente conhecido por eles. Então o que faltava conhecer? Faltava conhecer o mal. Isso que a serpente não falou. E eles receberam exatamente o mal. Aí receberam o combo completo do mal. E a partir desse momento desastroso na vida da humanidade, veio tudo sobre os nossos ancestrais. O primeiro casal, veio a ira de Deus sobre eles. Veio a violência, veio nos descendentes a violência, que tanto que os primeiros filhos ali, um matou o outro. Caim já matou Abel. Tudo consequência do pecado. Veio a violência, a imoralidade sexual e a malícia e tudo que não presta neste mundo. Eles receberam quando eles desejaram conhecer o bem e o mal, sendo que eles já tinham o bem completo. Então, tudo isso, se nós hoje em dia, se existe, você vê um dos grandes males do mundo de hoje, é o que é chamado de depressão, tristeza profunda. Isso nada mais é do que a falta de Deus na vida das pessoas. Isso nada mais é do que um vazio que só pode ser completado pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Em nossas vidas. Aleluia. Mas a grande pergunta é: como que a gente consegue se unir novamente a Deus? Como que a gente consegue reverter essa situação? Porque a serpente trouxe o mal, a serpente trouxe esse engano, a serpente trouxe toda a miséria humana, mas o Pai Celestial, ele já tinha preparado o remédio, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em 1 João 1,5 diz assim: Deus é luz e não há nele treva nenhuma treva. Então, quando a pessoa pecou, quando eles pecaram, eles foram imediatamente separados de Deus. Não foi por um castigo de Deus, porque Deus falou: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer.
mas não pelo castigo de Deus, por uma escolha que as pessoas fizeram. E hoje, nós estamos diante de nós, novamente, com a árvore da vida, que é o mundo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, para escolher também, como o primeiro casal fez. E aí, para nós nos aproximarmos de Deus, é deixado não como castigo nas nossas vidas, mas como bênçãos, para a gente procurar se santificar. Mas aí você vai começar a pensar agora, isso é muito difícil, né, pastor? Esse negócio de se santificar é um negócio que não é fácil. Os judeus, lá no Antigo Testamento, e hoje também os judeus ortodoxos, lá naquele tempo eles tinham que obedecer aproximadamente 613 leis para conseguir as bênçãos do céu. Você acha que algum ser humano consegue obedecer tudo isso o tempo todo? Todo dia você tem aquela carga. Quando Jesus se aproximou lá do povo escolhido, ele percebeu que era justamente o contrário. Como que ele tratou eles? Raças de víboras, vocês colocam um grande peso sobre as pessoas, mas vocês não conseguem cumprir nada disso, hipócritas. Foi assim que ele chamou. Então, na palavra de Deus diz assim, que a pessoa que fala que não peca, ele é mentiroso. Enquanto a pessoa estiver nesse corpo, aqui na terra, enquanto nós estivermos andando sobre essa terra, nós vamos estar, porque a palavra diz que este mundo, ele jaz, significa que ele é morto, no maligno. Enquanto nós estamos submetidos a este mundo de pecados, de malignidade, e sujeitos à contaminação que existe nesse mundo, estamos constantemente pecando, seja por atos, ou por omissões, ou por ações, omissões. Só que a palavra, logo depois dessa que fala, que todo mundo que diz, que é 1 João 1,8, logo depois em 1 João 1,9, diz assim: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, e mais além disso ainda, e te purificar de toda a injustiça que você cometeu. E hoje é noite para a gente realizar isso. A pastora já colocou aqui, para a gente já começar a fazer uma reflexão profunda, já começar a olhar para dentro de nós mesmos e ver naquilo em que eu estou falhando, naquilo que eu estou indo contra o que o Senhor Jesus deixou para nós cumprirmos. E o Senhor Jesus, ele resumiu toda a palavra dele em dois grandes mandamentos, que é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos voltar para nós mesmos e verificar no que nós podemos estar falhando em adorar a Deus, em amar a Deus, em obedecer a Deus. Em que nós estamos falhando em amar o nosso próximo? Em que nós estamos falhando quando estamos prejudicando alguém, seja da família, ou nossos círculos de trabalho, ou nossos círculos de vizinhança, ou de escola, ou de onde quer que nós andamos no dia a dia? Então já comece a refletir desde agora, se preparando para esse momento de ceia. Porque a ceia, irmãos,
ela nada mais é do que um ato profético daquilo que vai estar nos aguardando lá no céu, que é a união. Na medida em que você perdoa o seu irmão, que você lança perdão sobre ele, e você já não exercita mais ódio, mais amor, você está se preparando. Porque senão, como que vai fazer lá no céu? Você vai chegar lá no céu, hora que o Pai vai permitir que você adentre lá os portões celestiais, hora que você chega lá, você olha e fala, ah não, se essa pessoa está aqui, eu estou fora, Jesus. Como que vai ser? Aí vai ficar difícil, né? Vai ficar complicado. Então nós, cristãos, não podemos ter inimigos. A ira é algo instintivo do ser humano. Nós constantemente nos iramos. As pessoas nos atacam, a gente se ira. Mas a gente não pode. Na palavra diz, não se ponha o sol sobre a nossa ira. O que significa isso? Você irou, ficou bravo, você ficou tocado por aquela violência, aquela vontade de fazer muito mal para aquela vida, mas você tem que já pedir perdão. À noite, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando você acorda de manhã, o seu coração, você já tem que ter pedido perdão e ter exercitado 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Que maravilha que é quando a gente está junto com os verdadeiros cristãos. Quando a gente está com um verdadeiro cristão, a primeira coisa que a gente vê é até normal. Muitas vezes a gente vê a pessoa falar assim de práticas que ele não aprova. Mas a pessoa não pode estar falando mal assim de outras pessoas. Ele pode estar falando mal dos espíritos que estão usando aquela pessoa para prejudicar alguém. Mas a gente não pode deixar de exercitar o perdão, seja por quem quer que seja. Não podemos ter inimigos. Isso pode ser um impedimento na nossa relação com Deus. Pode ser uma barreira para a gente ser um com Deus. Porque a palavra fala aqui que Jesus, Ele quer que todos nós sejamos um com Ele. E Ele não aceita pecado. Então, se nós não lançarmos perdão e não perdoarmos, como chegar lá, como que a gente vai ser um com Deus? Não podemos ter inimigo nenhum. Aí você pode falar assim, puxa, mas eu não consigo perdoar aquela criatura. Na verdade, quando eu penso nela, eu tenho vontade de torcer o pescoço. Mas o perdão, ele não é. Você tem que lançar o perdão sobre a pessoa, mesmo que você não esteja sentindo aquela vontade de perdoar. Mesmo que você não esteja sentindo. Você fala assim, Senhor, eu lanço perdão sobre aquela vida. A primeira vez você vai falar isso meio que rosnando, né? Senhor, eu lanço perdão. Mas logo depois, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar. E aquela pessoa, você nem vai lembrar mais. Você nem vai lembrar mais daquele mal. Aquilo vai passando, porque o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor hoje e para sempre. Irmãos, uma coisa é certa.
esse exercício da união com as pessoas, esse exercício do amor pelas pessoas, esse exercício da união com Deus, do amor a Deus, isso só traz benefício para você, só traz benefício para mim. Não traz nada de mal, só benefício. Quando nós chegamos de Minas Gerais, eu e minha família, em 1972, a maior parte aqui nem tinha nascido ainda. Eu olhei ao lado do nosso quintal, aqui em Santo André, tinha uma família de pessoas negras, bem negras mesmo, pessoas bem negras. E eu olhei, eles eram muito pobres. Tanto que nós estávamos chegando lá de Minas e a gente olhava e achava estranho, né? Porque eles não tinham nem ao menos gás de cozinha para cozinhar. Eles cozinhavam, eu lembro que lá era o seu Álvaro, a dona Edna, e tinha a mãe da dona Edna, ou era do seu Álvaro, não sei que era a avó, e as crianças, o Aldemar, a Tina, ali, e eles cozinhavam ali no quintal. Só que eu olhava, assim, acompanhando eles no dia a dia, eu lembro que principalmente a dona Edna, ela colocava assim uma regra rígida ali na família. E a casa era pobrezinha fora, mas você entrava assim pela cozinha, e logo eles assim praticamente me adotaram como um filho também, né? Porque eu vivia mais na casa deles do que em casa. E entrava assim na cozinha e olhava assim as panelas. Era um tempo que eu tinha cabelo, né, ainda? E dava para pentear o cabelo nas panelas, assim, de tanto asseio que aquela senhora tinha, de tanta limpeza que tinha na casa dela. E ela olhava, e ela sempre me ensinava várias coisas. E até de vez em quando eu encontro com essa família, né, e eles assim ensinam algumas coisas ainda. Então ela falava: Pedro, nós temos um certo problema na sociedade. Tem muitas pessoas que não gostam de pessoa negra. Então nós temos que dar um exemplo, ela falava. E ali foi passando o tempo. Ela vendendo produtos de limpeza e depois vendendo marmitex para as pessoas comerem. Dessa forma, ela formou uma filha médica, que hoje é médica no Aravaçã. E uma filha psicóloga, outro filho psicólogo. E depois, já de idosa, meia idade assim, ela começou ela mesma a estudar, fez curso de pedagogia, começou a lecionar nas escolas, e ela disse assim: Pedro, agora eu quero ser advogada e um dia eu quero ser juíza. Então, a gente vê que assim, ela colocou toda a família ali para trabalhar. E elas superaram essa dificuldade. Eles superaram essa dificuldade. Iam numa outra igreja, também começaram, ela constantemente lia a Bíblia, e eles vão numa outra denominação. Mas assim, eu achei muito interessante de ver essa união e essa busca por excelência no dia a dia, na excelência no dia a dia da pessoa. A filha dela, médica, um dia ela foi atender nosso filho Gustavo. Lá, ela era médica lá em Guarulhos. Aí a gente saiu daqui de Santo André. Ela falou: não, faço questão que você vai lá e passe com minha filha. Aí chegou na hora da filha fazer a receita para o meu filho. Aí ela estava fazendo a receita, ela fez um rabisquinho assim na receita. A mãe falou assim: não, nós temos que dar o exemplo. Verdade, Jesus, oh glória.
Não pode. Aí ela fez a médica fazer outra receita. Então vocês veem, nós cristãos temos que ser assim. Temos que constantemente dar o exemplo. A gente tem que dar o exemplo de que, não assim para se mostrar diante das pessoas, mas para mostrar que Deus transforma a nossa vida e que nós somos exemplos na sociedade. Se você recebe um troco errado em algum comércio, você tem que fazer questão de ir lá e devolver esse troco. Se você acha um documento na rua e tiver alguma forma de você devolver, pessoalmente você não põe no correio, devolve. Não podemos ficar com nada que seja nosso. Um celular perdido, um dinheiro que achou um troco. Temos que ser reconhecidos como exemplos de pessoas que foram transformados pela palavra de Deus. Não podemos dar oportunidade do inimigo usar nossas vidas para ser um testemunho contra a palavra. Porque vão apontar o dedo e dizer, esses são do povo que diz que é crente. Então temos que ser exemplo e ser unidos. E eu tenho certeza que se formos sempre unidos nas nossas famílias, procurar sermos unidos com nossos amigos, com nossa família, a prosperidade espiritual e material, ela é uma questão de tempo. Ela é uma questão de tempo. Devemos, se temos alguma diferença familiar, a gente tem que lançar por terra essa diferença, pedir perdão a Deus e buscar a união. Vendo sempre que eu falo de união, eu lembro de uma cena terrível. Nossa, mas como união é uma cena terrível? Mas foi uma cena terrível. Lá na Avenida Casper Libero, quem trabalha ali próximo, de vez em quando passa lá perto, na frente da Estação da Luz. Eu trabalhei uns 12 anos ali. Aí ali tinha um local, um comércio, eu acho que esses dias eu passei lá, parece que tem ainda, que tinha umas varas de pesca, umas coisas assim, tinha um aquário bem grandão. E eu vi uma cena de maldade muito grande ali, né? Porque a pessoa, ela arranjou um peixe, aquele peixe da Amazônia, só que ele não estava do tamanho que ele cresce, né, ainda, porque senão não caberia no aquário. Um aquário bem grande e tinha lá um pirarucu. Não sei se vocês sabem qual peixe que é esse. E ele fica bem grandão. E a pessoa ali da casa de animais e de ração colocou como alimento dele centenas de peixinhos minúsculos. E aí eu fiquei olhando. E eu fiquei com vontade de ir ali comprar todos aqueles peixinhos, aquele pirarucu e jogar ele em algum rio por aí, os peixinhos. Porque sabe o que acontecia? Aqueles peixinhos, alimento daquele peixão. E eles, eu não sei se vocês já viram em programas aí de animais, assim, programas da natureza, quando o peixe grande vem atacar, eles formam assim um bolo de peixinhos. E eles ficavam assim, aglomerados, assim, todos juntinhos, uns com os outros, procurando ali proteção, procurando união para não ser devorado. Mas o peixão, de vez em quando, ia ali, Nós temos mais proteção do que aqueles peixinhos, eu falo para vocês. Nós temos o Senhor Jesus, que nos coloca debaixo das asas dele e nos protege. Mas, na palavra diz assim: sede sóbrios e vigiai. 1 Pedro 5,8. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar.
Imagina quando aqueles peixinhos que o peixão vinha e aquele que por um momentinho se destacava do bolo de peixes. Ele vinha e... Assim somos nós quando ficamos sozinhos, desamparados, longe da presença de Deus, longe da proteção de Deus. O diabo, nosso adversário, ele anda em redor, procurando, vendo quem possa tragar. Aquela pessoa que apresenta problemas, falhas, pecados. Esse que se separar da presença de Deus é aquele que vai ser sujeito a ser tragado pelo inimigo, devorado pelo inimigo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor hoje para sempre. Então procure meditar nessa palavra. Se você tem alguém que te prejudicou, que te fez mal, vai refletindo até o final do culto. E pensando em lançar perdão. Se tem algum problema familiar, procure lançar perdão. Não fique dividido com a sua família. Procure no dia a dia exercitar, na medida do possível, não falar mal das pessoas. Mas na medida do possível, também, falar bem, apontar as virtudes e não os defeitos. Deixa o julgamento para o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Então, a gente está falando agora de união e de comunhão. A ceia do Senhor, ela é isso. Ela é um ritual de preparação deixado pelo nosso Senhor Jesus como ensinamento para nós, daquilo que vai acontecer lá no céu. Porque na palavra diz assim, que algumas pessoas vão querer entrar no céu e vão ser barrados. E a pessoa vai falar, mas Senhor, eu falei do seu nome, eu preguei, eu ia na igreja sempre. E o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer, como? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu quero crer, e eu creio, que todos que estamos aqui, vamos ser e já estamos aprovados em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, glória a Deus, aleluia. Então, na ceia, a preparação para a ceia, a gente tem que pensar assim, se nós, de repente, temos algum pecado do qual a gente não possa se arrepender dele e resolver definitivamente não fazer mais, para o nosso próprio bem, é melhor nós não tomarmos a ceia. A gente sempre recomenda para as pessoas batizadas tomar a ceia, e a pessoa, se ela tiver um pecado, que ela seguidamente comete esse pecado, ela não tomar, porque senão a ceia, ao invés de ser uma união, uma bênção, ela passa a ser uma condenação. Porque na palavra diz, em 1 Coríntios 11, no versículo 28, assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso nos remete também lá ao Jardim do Éden. Vocês veem lá, a comunhão era perfeita. Quando a gente pede perdão para Jesus, nós não vimos que na palavra diz que a gente fica purificado? Ao
branco, mais do que a neve. Quando a gente pede perdão, Ele purifica. A palavra diz, e a palavra não mente. Ele nos purifica do pecado e nos torna prontos, dignos, para nos entrarmos em comunhão. Mas, se há um pecado, o que acontece? O mesmo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Sobre a pessoa vem morte. Ao invés de ver vida, vem morte, porque 1 João 5. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então como que a gente vai fazer comunhão com Deus com um pecado que a gente não consegue pedir perdão? Então, refletindo sobre essa palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Eu quero convidar a toda a igreja, quem quiser se colocar de joelhos, quem quiser ficar sentado, da forma como os irmãos preferirem. Vamos fazer alguns minutos de reflexão e de meditação. Aleluia, glória a Deus. E vamos examinar a nós mesmos, para em seguida tomarmos a ceia.